Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de SQL, aqui é o Nando Marchetti, e nós vamos ver hoje alguns operadores lógicos adicionais aí, né? A gente está habituado com o operador AND, operador OR, né? Operador between, já foi falado aqui também. Existem alguns casos especiais aqui em que a gente vai poder utilizar aqui esses operadores in, exists, any, all, e eles são inclusive bastante úteis aí no nosso dia a dia. Então, o operador in, né, ele é o mais simplesinho aqui, o mais banal da gente aprender. Com ele você consegue comparar o valor de uma coluna com um conjunto de valores, né? Você consegue verificar se aquele valor está dentro de um conjunto de valores, né? Como se fosse aquele pertence lá quando a gente estuda conjuntos matemáticos, né? Então, se o país aqui desse cliente ele pertence a esse conjunto França, Espanha, Itália, eu quero que você me relacione esses clientes. Então ele vai relacionar aqui todo mundo, né, que seja desses países europeus aí, tá certo? Né, seria equivalente, né, a gente fazer isso aqui, né? Where country igual a France, or country igual a Spain, or country igual a Italy. Beleza? Va bene? E aqui é o mesmo resultado. Podemos também, né, em vez de utilizar aqui valores fixos, né, literais aqui dentro dos parênteses, a gente fazer uma subquery que vai retornar uma série de valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, todas as ordens, o detalhe de ordem de pedido, né, de ordem de venda, que foi despachado para a Noruega, né? Então ele vai relacionar aqui, ó, aliás, todos os produtos que estão dentro de alguma detalhe de ordem de venda que foi despachada para a Noruega. Então, esses são os produtos, tá? Você pode ver que tem valores repetidos aqui, porque o grão aqui menor é o de ordem, detalhe da ordem, né? Então, se eu tiver mais de uma detalhe de ordem com o mesmo produto, ele não está se importando, a não ser que eu colocasse um distinct aqui, né? Ele trariam os valores únicos de produtos, mas isso não é necessário não. Porque a gente quer ver aqui simplesmente, ó, eu quero saber todos os produtos que eu já vendi lá para a Noruega, certo? Então eu consigo fazer isso aqui, ó, select asterisco from produtos, where o meu ID do produto está dentro desse select que a gente fez aqui. Então a gente consegue montar aqui essa query, né, esse resultado seria o mesmo que a gente estivesse fazendo aqui, literal, e colocando todos esses valores dentro do parêntese aqui, né? 7, 16 e aí por diante. Quando a gente coloca literal, né, tem um limite aqui, se não me engano é 1000, 1000 valores que a gente pode colocar. Não sei se na versão atual do SQL continua essa limitação, mas tem um limite, tá, pessoal? Se você está montando isso aqui dinamicamente lá na sua aplicação, de repente dá um erro, pode ser porque está estourando aqui esses valores, tá certo? Mas quando você faz aqui o subselect não tem esse limite, tá? Poderia vir aqui 1 milhão de registros que ele conseguiria fazer essa operação aqui. E aí, então esse é nosso operador in, tá bom? Em contrapartida, né, nós temos também o operador exists, né? Então o operador in, o que ele vai fazer? Ele vai ver se um determinado elemento pertence a um conjunto, tá? Se ele pertence, ele vai retornar aquela linha.
O operador exists, por outro lado, ele vai verificar apenas se um determinado select aqui retornou ou não linhas, certo? Então, a gente conseguiria fazer aqui, reescrever essa query, em vez de utilizar o operador in, né, a gente utilizando o operador exists. A gente só teria que fazer algumas modificações aqui. Então a gente poderia dizer para ele listar, né, aqui todos os produtos em que exista alguma linha nesse select aqui que ele vai fazer, tá? E qual que é esse select? Ele vai retornar, ele vai filtrar agora não somente pelo país da ordem, mas pelo próprio produto que ele está verificando aqui. Então, eu vou para cada produto que tiver na minha tabela, ele vai enviar esse select aqui para o banco. Ó. Por exemplo, produto Chai, né? Ele vai enviar esse select para o banco. Ó, selecione qualquer coisa aqui, anything, ou asterisco, de ordem detalhe, inner join com ordens, o país de destino seja Noruega e o meu produto seja o Chai. Então, quando ele estiver lá no Chai, ele vai fazer select. A gente vê que o Chai não foi vendido para a Noruega. Vamos pegar um outro aqui, que o produto seja 6. Também não foi. Vamos pegar logo os que foram, né? A gente vê, passando perto. O 7, se a gente verificar aqui, ó, ele já foi vendido uma vez, tá? Poderia ser vários também. Então, ele está simplesmente para cada produto fazendo um subselect, vendo se retorna resultado. Se retorna, ele vai relacionar esse produto aqui para a gente, tá? Então, é o mesmo, ó, 15 linhas, é o mesmo que você fazer isso aqui, ok? Questão de performance, pessoal. Assim, tem alguns argumentos, né, de que o Exist poderia ser mais rápido, porque assim que ele encontrar um produto aqui que foi vendido, ele já retornaria verdadeiro, não precisaria olhar o restante, né? Isso de fato acontece. Mas na prática, sabe, eu já fiz alguns testes aqui. O otimizador de consulta ele trabalha muito bem hoje e eu não observo grandes não, né? Praticamente nenhuma diferença aqui entre, ó, vamos ver aqui, ó, 50% e 50%, né? Lógico que o de baixo ia ser 50%, mas só para ficar claro aqui, né? Então, ó, nenhuma está pesando mais que a outra aqui, tá joia? Mas é lógico que você, quando for escrever sua consulta, se quiser fazer das duas formas, rodar seu comparativo aí, pode ser que de uma query para outra o plano de execução mude e tenha alguma diferença, tá certo? Então, mas você tem as duas possibilidades. O operador N é um outro operador interessante aqui do SQL Server, tá? Os mais comuns são, assim, para a gente avaliar subconjuntos, né? É o in e o exists mesmo. Mas o operador N também ele pode ser utilizado para você comparar com todos ou algum registro de um subselect, tá? Você comparar esse dado aqui, ó, e você pode usar qualquer operador de comparação aqui, igual, maior, menor, maior, igual, enfim. E aqui, por exemplo, nesse caso, ele vai ver, né, aqui não faz muito sentido eu usar um maior, porque a gente está comparando um ID, né, não é um valor numérico assim por essência, né? Mas ele vai ver se esse produto, esse ID do produto, ele está em algum dos registros, né, dessa subquery aqui. Então ele está listando a mesma coisa, né? Todos os produtos em detalhes de ordem que foram vendidos para a Noruega. Se o meu produto ele foi igual, o meu ID do produto foi igual a algum ID de produto aqui, ele vai retornar o registro, né? Então, também, ó, as 15 linhas é a mesma coisa que a gente fez aqui com in, a mesma coisa que a gente fez com o exists e o n também. O sum, né? Sum, ele é a mesma coisa, é um sinônimo aqui, né? Não sei por que cargas d'água, né? Não é comum a gente ver uma mesma palavra-chave que faz a mesma coisa que outra, mas tá aí,
né? Pode ter sido algum problema de retrocompatibilidade aí para manter, enfim. Mas, né, ele tem alguma funcionalidade adicional, né? Aqui a gente viu que ele cumpriu a mesma função, mas, por exemplo, o in, o exists, você não consegue. O exists, né, se você fizer o add lá dentro, talvez você consiga utilizar comparador, né? Mas o n você consegue fazer de uma forma mais imediata aqui, né? Você vai, por exemplo, buscar todas as ordens em que foi dado um desconto em um ou mais produtos, tá? Então eu estou selecionando aqui o valor de desconto, né, da ordem, de cada ordem que está sendo analisada aqui, e se ele for maior que zero, né, ou seja, zero for menor do que isso, ele vai dizer que houve um desconto sim naquela ordem, em pelo menos um dos produtos vendidos, tá? Então, ó, por exemplo, a gente tem esses resultados aqui, né? Se a gente pegar qualquer um deles aqui, eu vou ver que realmente, ó, eu tive um desconto de 5 cents aqui, né? Em dois dos itens. Poderia ser em todos, poderia só em um, ele listaria do mesmo jeito, porque aqui eu estou usando o N, ou seja, algum, né? Em algum desses registros. Mas eu quero agora ordens em que foi dado desconto em todos os produtos, tá? Então aqui, ó, esse aqui já não poderia ser retornado, o 10.251, tá? Ó, então ele já não está aqui, ele está listando por ordem numérica, né? Ele já realmente não está. E se a gente for verificar aqui, né, cada um desses registros, realmente todos eles vão ter tido desconto em seus itens. E se eu quiser relacionar, né, ordens que foi dado desconto, mas não em todos os itens, né, porque esse aqui ele poderia, ele inclui esse outro aqui, né, o N aqui, ele inclui esse registro de todos e além de ordens que foi dado em todos os produtos, ele coloca também as ordens que foi dado em um ou mais produtos, né? Mas aqui eu quero como se fosse esse conjunto menos esse conjunto aqui, ó, 380 menos 217, né, que vai dar 163, né? Então, como é que eu faria? Ó? Eu pego todas as ordens em que algum dos algum dos itens de linha, né, teve um desconto superior a zero, mas também em que algum dos itens de linha teve um desconto igual a zero, ou seja, não teve desconto. Então, ó, se eu fizer select aqui, ele vai me retornar os 163 que estavam faltando. E aí eu posso pegar aqui qualquer um desses registros. E realmente eu não vou encontrar, se eu olhar todos aqui, nenhum em que ou não tenha tido desconto ou que tenha tido desconto em todo mundo, né? E aí a gente pode ver aqui um exemplo aqui um pouquinho mais complexo também, né? Eu quero listar todos os clientes que já tiveram alguma compra maior ou igual a 15 mil reais, né? Então eu poderia fazer um select aqui na tabela de ordem de detalhe, né? Somando o valor unitário e a quantidade, agrupando por ordem, ou seja, aqui eu estou obtendo o valor da compra de cada ordem, porque eu estou agrupando por ordem, certo? E aí eu estou vendo para cada cliente se alguma das vendas, né, foi aqui está menor ou igual, então o contrário, né, foi maior do que 15 mil reais. E aqui, ó, eu tenho esses três registros. A gente pode fazer aqui uma conferência, ó, então peguei esse subselect aqui, coloquei aqui, só incluí o order ID e a gente vai filtrar aqui por algum desses, né? ANAR.
Então realmente ele teve uma venda acima de 15 mil aqui, que foi essa última. E aqui o Sávia também, né? Teve uma acima de 15 mil. Então eles têm essa utilidade aí, né? Operador N, operador ALL. A diferença é que no N, Sum, né? Ou no ALL você vai colocar um operador de comparação aqui, né? Igual, menor ou igual, maior, etc. E vai colocar N ou ALL, alguma subconsulta aqui, né? E nos demais não, você vai pegar no in, você vai pegar um campo, vai ver se ele está, né, dentro de uma subconsulta, e no exists você vai verificar se existe algum registro nessa subconsulta, né? Então são esses operadores, né, lógicos aí que a gente pretendia apresentar nessa aula. O mais comum, né, é o in, né, depois o exists, né, e esses aqui não são tão comuns a gente ver ou precisar utilizar, mas também estão aí para serem bênção na nossa vida. Beleza? Valeu então, pessoal. Um abraço para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!